Primeiro, o que é uma arma? Acho que isso é uma coisa que não é simplória, né? Veja bem, tem um discurso corrente de que a arma é só um objeto. Primeiro que um objeto não é só um objeto, né? Se eu te colocar na sua mão uma peça de plutônio, você vai morrer intoxicado aí, ou se eu te botar na sua mão um pacote de pipoca, você não vai morrer intoxicado por isso. Então, um objeto nunca é só um objeto. Segundo ponto, esse objeto, o que ele faz? Né? O que esse objeto faz? Segunda pergunta que a gente tem que fazer. A arma é um objeto que mata, que fere. E fere no espaço de 1/1000º de segundo, que é o espaço de se puxar o gatilho. Se você tem uma arma na sua mão, seja você o Papa, seja você de direita, seja você de esquerda, seja de quem você for, você vai estar carregando, objetivamente, o poder de matar outra pessoa. Você já parte para a relação social com um poder capital. Isso não é qualquer coisa. Se a gente aqui, sem querer fazer uma discussão muito teórica, se a gente for pegar, por exemplo, a definição de Estado para Max Weber, é o ente público com o monopólio do uso legítimo da força. Em última instância, vamos traduzir isso, é aquele que tem uma arma legitimamente para poder te mandar fazer alguma coisa. Isso é o Estado. Percebe como que isso não é uma coisa trivial socialmente? A palavra legítimo, a palavra uso da força não são triviais. Agora imagina você, sujeito comum, saiu para tomar uma ali, para tomar uma cerveja e tal, carregando no seu bolso a força legitimamente. A força capital de forma legítima. Olha o nível de poder que você ganha. A gente precisa lembrar sempre que a gente opera racionalmente com uma máquina completamente irracional. Agora, psicologicamente, pensa nessa máquina irracional, dotada de prazeres e desejos incontroláveis, né, de passionalidades, de falsas crenças, de crenças mal reguladas, de controles psicossomáticos precários que nós somos, com todo esse poder. Não precisa ser psicólogo para terminar essa equação. No meu projeto de sociedade não existiriam armas, eu queria partir daí. Assim. Então, todo o resto é paliativo para um projeto de sociedade em que as armas não sejam necessárias. Assim. Mas tudo bem, considerando que a gente vai demorar um tempo, de sei lá quanto tempo até chegar nesse ponto, as armas existem já, inclusive. Se elas já existem e elas têm esse potencial de morte, o mínimo que se pode esperar é que ela seja regulada. E seja regulada por entes que consigam estar além do mercado, além da lógica do lucro, para que a gente não descambe para um bang-bang alucinado, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, quem deveria ter uma arma? Nesse momento, se as armas existem, pode parecer um pouco inocente o que eu vou dizer, mas eu diria que só o Estado deveria ter arma. E sobre forte regulamentação. Então, eu não vejo como pensar cidadãos comuns tendo arma, ou cidadãos civis tendo armas, ou qualquer outra possibilidade das pessoas terem armas que não seja extremamente regulado, extremamente sério, extremamente contornado por limites éticos, morais, etc. Por exemplo, tiro esportivo. Faz tiro esportivo com chumbinho, sei lá, com bolinha de tinta, sabe? Não precisa fazer tiro esportivo com algo que mata alguém, sabe? Sobre o grupo de colecionadores e caçadores, eu posso estar muito errado no que eu estou falando, mas vou assumir o risco de estar errado. Me parece, muitas vezes, que essa era uma forma de entrada ao acesso ao porte de arma. Posso estar errado, assumo aqui o risco de estar errado, mas me parece que é muito mais um subterfúgio jurídico para atingir o acesso à arma do que necessariamente pessoas que são caçadoras ou colecionadores. Mas isso não impede a gente pensar o outro elemento que você trouxe. A explosão, uma palavra boa, a explosão dos clubes de tiro. O que é isso? Eu acho que assim, a pessoa diz, porque isso é desestressante, eu gosto disso, isso me desestressa e tal. Eu acho que tem alguns argumentos que podem parecer justos se a gente não inserir outras variáveis. Dizer que é desestressante ou que isso é uma prática na grande maioria, sem maiores problemas, não é salvo-conduto. Existem muitas formas de desestressar. E aí, para mim, importa outra coisa. Em que medida as pessoas estão encontrando nesse porte de arma a suplementação psicológica do poder que elas sentem faltar em si mesmo. Ou seja, isso seria um movimento de fetichização de acesso ao poder muito rápido. E isso é perigoso.
Perigoso por vários motivos. O próprio fetiche, quando estimulado, todo mundo, nós somos formados de fetiche, faz parte de quem nós somos, né? E tem a ver com feitiço, enfeitiçamento, né? Feitiço quer dizer enfeitiçamento, né? Então, atire a primeira pedra quem não se enfeitiça por algo, né? Mas qual é o feitiço que está em jogo? Qual é o feitiço que está em jogo quando alguém quer ter uma arma? Eu preciso me perguntar isso. Eu não vou simplesmente pensar, não, tudo bem, essa pessoa vai usar só lá no... Não, eu preciso saber. Que feitiço é esse? Né? Uma coisa é eu me enfeitiçar por uma pessoa usando uma certa roupa, eu me enfeitiçar por uma música, eu me enfeitiçar até por alguma forma de violência, desde que ali no trato social, né? Acordada entre si. Agora você tem o feitiço de andar com um objeto que porta a morte de forma muito rápida. Você pode ter seus hobbies, o que você quiser, mas o seu hobby pode a qualquer momento matar outra pessoa muito facilmente. Então não dá para eu dizer simplesmente, tudo bem, viva o seu hobby. Então não estou dizendo que a pessoa portar uma arma e tal, necessariamente ela é má, mas aquele objeto ali porta muito facilmente um mal para outra pessoa. Então eu não consigo pensar assim, eu só uso no meu clube de tiro, que não há riscos com isso. E que não há problemáticas seríssimas, né? Veja bem, a gente controla, sob o pretexto de não fazer mal para o corpo social, medicações que têm alto potencial de matar uma pessoa. Por que a gente vai fazer o mesmo? Né? Por que a gente vai flexibilizar, então, o uso de armas? Fetiche na nossa vida pessoal, beleza. Na nossa curtição ali, tudo bem. Agora, quando a gente fala de pensar a sociedade, é melhor que a gente controle um pouco o fetiche. E controlando um pouco o fetiche, já é mais comprovado. Quanto mais eu reduzo a circulação de armas, mais eu reduzo a violência. Quanto mais eu reduzo a iniquidade social, mais eu aumento a sensação de segurança. Então, se você me pergunta o que eu acho desse argumento de que a arma aumenta a segurança, é um argumento falho, extremamente falho, com vícios de origem. E qual é o vício de origem dele? O fetiche. É um argumento fetichizado. Eu acho que a violência ela é facilmente compreendida quando a gente pensa o radical violar. O radical violar é retirar do outro a condição de sujeito. Quando eu retiro ele da condição de sujeito, eu acredito que ele pode ser alvo de uma ação que o objetifica. Então, não, você é um objeto do meu desejo. Dito isso, a gente precisa olhar para o contemporâneo. O que está acontecendo? Duas coisas que me assustam. Primeiro, a precarização das estruturas simbólicas de funcionamento da violência, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que ao invés de a gente mudar essas estruturas que naturalizam a violência, elas estão sendo fortalecidas quando a gente vê que hegemoniza certos discursos. Os discursos contra as minorias, os discursos de naturalização do machismo, essas coisas são bem perigosas. Então, pelo menos descritivamente, já se vê dois pontos que a gente tem que atacar, né? Atacar no sentido de criar regimes de organização dessa violência que não sejam destrutivos, que possam colocar o corpo social em funcionamento, né, em enlaçamento e tal. Eu acho que eu penso a partir daí, essa questão de por que os conflitos estão ficando mais violentos, vamos botar assim, né? Vamos criar o sujeito fictício aqui, o João das Neves. João das Neves sofreu bullying a vida inteira, né? Um cara bom, tranquilo, né? Bonzinho com os cachorros, com os gatinhos, cuida bem da sua família, mas sofreu bullying a vida inteira. E aí tem aquela sensação horrível de ser socialmente atacado o tempo todo. Aí chega na adolescência também, ridicularizado na escola e tal. Aí, num certo momento, o João das Neves ganha uma arma de alguém. No primeiro momento, ele vai se sentir mal a pegar aquela arma, porque, como eu te disse, é um objeto que até os mais ignorantes sabem que é um objeto que tem uma certa característica. Essa característica que tem em torno da arma, já é algo fetichizado, já é um fetiche, né? Já é algo que envolve essa sensação que ela porta, que parece que é dela, né? Isso é fetiche, é feitiço, né? Daí João das Neves percebe que, depois de passar esse incômodo inicial, que ele tem um poder imenso com aquela arma. Esse prazer que ele passa a ter, entende? Se coloca no João das Neves, no local do João das Neves, prazer que você não vai sentir nesse local.
Então, é possível pensar essa estrutura de uma forma um pouco mais abstrata, habitando todos nós em alguma dimensão. Se ela habita todos nós em alguma dimensão, talvez a gente pode entender um pouco melhor que fetiche é esse. Essa passagem humana entre algo que incomoda e que causa prazer é uma passagem que nós conhecemos intimamente, né? Ela não é tão difícil de compreender. O problema é como que a gente fica compulsivamente viciado a esse tipo de coisa, entende? E o que isso está gerando quando a gente estimula esse tipo de coisa? Né? Alguns desprazeres precisam ser socialmente entendidos como desprazeres e serem reforçados como desprazeres. Isso é importante, né? O desprazer ou o incômodo social, ele é um operador ético. A gente depende dele. Outra coisa que tem me assustado muito é como que certos operadores de desprazer perderam a sua força. E aí as pessoas estão se sentindo autorizadas a socialmente, publicamente, expressarem, agirem de forma que são execráveis. Elas têm que voltarem a se sentirem ofendidas de fazê-lo. Essa é uma questão que talvez dá um pouco de contorno a por que o problema por que a arma, por que a violência está do jeito que está e por que a arma é mais pólvora nessa lenha, assim, né? nessa fogueira, né? Nós não somos muito hábeis em olhar para a realidade e decifrá-la. A gente precisa utilizar a razão para fazê-la. E nem sempre a gente consegue decifrá-la. E não só com a razão, mas também com a emoção. Mas a gente precisa, vamos botar de uma forma mais específica, a gente precisa operar sobre o que a gente vê para poder ser um pouco mais efetivo na realidade, certo? Estou querendo dizer que às vezes a gente opta por imagens que nos dão da realidade. Então há uma tentativa de construir uma imagem que existe um grande bang-bang acontecendo em tudo quanto é lugar, em que tem vários bandidos armados em todos os lugares, preparados para te dar um tiro. Essa imagem não é verdadeira. Eu não estou dizendo que nós não tenhamos problemas sérios de segurança pública, não estou dizendo isso. Mas não existe essa imagem do mundo tomado por zumbis armados, que certo discurso brasileiro, ou discurso mundial tenta fazer nesse momento. Isso não existe. Então, para que eu preciso de uma arma? Então, se essa imagem está sendo diuturnamente publicada por certos setores da sociedade, qual é o interesse desses setores da sociedade? Eu nunca me sentiria mais seguro com relação aos meus filhos se eu tivesse uma arma. Eu me sentiria mais inseguro. Óbvio que para eu chegar a essa conclusão, eu preciso pensar sobre os meus fetiches também. Eu acho que uma operação que também não está muito... perdeu um pouco a fama, está um pouco fora do hype atual, é pensar um pouco sobre os próprios fetiches, sabe? Porque isso incomoda um pouco. Pensar assim, por que eu curto isso? Por que eu estou achando isso legal? Por que eu penso como eu penso? É preciso fazer essa operação em algum momento. E aí, aprofundar. Por que eu sinto da forma que eu sinto? Né? Como é que eu cheguei a sentir prazer com isso? Eu acho que um importante apelo a fazer as pessoas hoje em dia, assim. Cara, por que você está sentindo prazer com isso? Por que você está achando que isso é legal para você? Por que você está curtindo isso? Quem te levou a pensar, ou o que te levou a pensar como você pensa? Sabe? Se descentrar de si, talvez seja um primeiro processo para a gente começar a pensar formas de contornar essa violência aí.